Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica. Nós vamos entrar agora na segunda carta aos Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas hoje essa carta é destinada a nós, cristãos dos dias de hoje. Mas como sempre começamos com a nossa oração, porque só o Espírito Santo para nos dar a luz que precisamos. E se você gosta desse conteúdo, partilhe ele com mais pessoas e dê o seu gosto, tá bom? Vamos pedir a Deus, Ele pode dar a direção, o Espírito dele. Meu Deus, a Tua palavra, ela tem espírito e vida. E eu peço que o Espírito do Senhor esteja entre nós, nos dando entendimento. Eu agradeço, Senhor, por poder meditar na Tua palavra e por essa pessoa que está tirando um tempinho dela para meditar junto também. Que o Senhor a abençoe abundantemente. Amém. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Comentário 1 e 2. Se há algum conforto. Paulo não duvidava que os cristãos filipenses tivessem as mesmas qualidades espirituais dos demais cristãos. Antes, sua intenção era motivá-los a continuar naquele mesmo espírito de fé e união, sem divisões ou rivalidades. Assim, o que caracteriza o nascido de Deus é a nova natureza gerada pelo Espírito Santo, que é vista no seu modo de ser, pensar e agir. Afinal, não é possível uma pessoa dizer que pertence a Deus se vive em desacordo com a sua palavra e em conflito com os demais. Os filhos do Altíssimo pensam e atuam como Ele, pois têm o seu Espírito. E esse é o nosso desejo, que o que eu tenho, o que eu recebi do meu Senhor Jesus, você possa também ter, o mesmo conforto em Cristo, a mesma consolação de amor, a mesma comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, um gozo completo, que assim como eu recebi, eu também quero que você tenha. E isso vem por meio da fé no Senhor Jesus e a entrega de vida a Ele. No versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, sabe? Se nós tivermos isso em conta, não fazer pensando em nós mesmos, que é a vanglória, mas considerar os outros superiores, ainda que sejam pessoas que, digamos, eu sou pastor, e eu vou fazer algo por algum obreiro, o que o obreiro pode me oferecer? Mas se eu considero isso aqui importante, eu vou fazer para ele como se eu estivesse fazendo para um superior. Eu vou fazer para o membro, para uma pessoa que está no mundo, perdida, como se eu estivesse fazendo para alguém que pode me oferecer alguma coisa. Então, porque é fácil, e é natural a pessoa servir os seus superiores, porque eles têm algo a oferecer, eles estão por cima. Agora, e fazer para quem está por baixo? Então, consideramos os outros superiores a nós mesmos. Isso é um ensinamento que eu guardo para mim. No 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Comentário, a humildade faz parte do caráter de Deus e de todo aquele que nasceu do seu espírito. Só quem possui essa virtude tão sublime presente em sua vida é consciente das próprias fraquezas e reconhece que necessita da ajuda divina. A humildade também se caracteriza no servir, pois a pessoa humilde sempre pensa nos demais. Já o orgulhoso faz as pessoas se sentirem superiores às outras e com isso promove conflitos em lugar de paz. A importância da humildade é tão grande que o Senhor Jesus a ensinou não somente com palavras, mas também como exemplos durante todo o seu ministério. Vamos conferir João 13, 12 e 15, que o bispo indicou. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e
se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o Senhor Jesus deu esse exemplo, né, maravilhoso de humildade, quando ele lavou os pés. Essa função, né, de lavar os pés às pessoas que chegavam era normal, né, em qualquer casa, mas numa pessoa mais rica, normalmente quem fazia esse serviço era o servo, o menor servo da casa. Era aquele que não tinha grandes funções, não era de tanta importância. Então ele lavava os pés ao convidado. A casa menos importante, então o anfitrião fazia isso ou fornecia a água para que a própria pessoa fizesse. No caso, aqui o Senhor Jesus reuniu seus discípulos e ele mesmo lavou o pé de todos eles, mostrando com isso que nós somos servos um dos outros. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo sobre a unidade, né? Essa mudança, ela tem que ocorrer primeiro. Aonde? Na nossa mente, né? Porque o modo que nós pensamos, ele determina como vamos sentir, né? Se eu estou firmado na palavra de Deus, eu vou me sentir confiante, com força, determinado, e o modo como eu sinto vai influenciar a maneira de eu agir. Então, por isso que ele falou, de sorte que vós mesmos tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a mesma mente, o mesmo comportamento, as mesmas ações e reações. 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, apesar dele ser o próprio Deus encarnado, ele não fez uso do seu poder divino para se beneficiar na terra. Não, ele se fez um humano. E 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que interessante que ele fala como se ele se esvaziou, né? Ele se fez de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, né? Quando é que você se esvaziou de tudo para você ajudar alguém, beneficiar alguém através do seu trabalho, né? O servo, ele não pode estar cheio de si mesmo ou daquilo que ele quer, ele tem que estar vazio. Quando foi que você se esvaziou para a glória do Senhor Jesus, né? Quando foi que você fez uso dessa virtude? No 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O comentário que vai do 5 ao 8, mesmo sentimento. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória e dos seus atributos divinos para que todos nós alcançássemos a salvação. E como servo fiel, foi obediente até o fim da vida, quando experimentou a pior forma de morte que havia na época, a morte de cruz. É essa mesma qualidade de servo que os seus seguidores devem possuir. Assim como ele renunciou a si mesmo, devemos renunciar e sacrificar nossas próprias vontades em obediência ao Deus Pai. Enquanto muitos buscam honra neste mundo, Jesus deixou toda a glória que possuía para servir. Por isso, quando olhamos para o seu exemplo, abrimos mão de todas as vaidades humanas e nos entregamos ao seu serviço com dedicação e renúncia pessoal. Então, veja que espírito, né? Veja que exemplo. Ele fez-se em forma humana, então ele desprezou a forma divina, apesar dele ter esse poder divino nele, ele se humilhou, porque imagine, Deus agora ter que se submeter a um corpo. Imagine, ele, o próprio Deus, sendo criança, tendo que, trocar fraldas, né? A mãe dele, ele dependendo da mãe para trocar fraldas. Ele dependendo da mãe para amamentá-lo. Então, imagine, isso para ele, sendo ele Deus, né? Poderia ser servido, mas
ele dependeu da mãe. Ele passou por tudo que nós passamos, né? E sendo obediente, isso que é o mais forte. Se o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, ele pôde obedecer, por que eu, né, não posso? Porque eu não posso seguir também a direção, a disciplina do Espírito, né? Então a pessoa tem que realmente querer. Por isso que seguir o Senhor Jesus não é um sacrifício, é um prazer, porque ele nos torna livres. Há uma recompensa para aquele que segue, né? As pessoas olham, às vezes, para um cristão, para uma pessoa que obedece e fala assim, ele está sendo privado das alegrias, ele está sendo privado do prazer. Bom, eu posso estar sendo privado de um prazer momentâneo, desse mundo que passa, né? Você vai para uma festa, está lá feliz da vida, cantando, dançando, mas quando desliga o som, apaga as luzes, acabou a festa, acabou a sua alegria também? A minha não. Apesar de eu não ter ido, eu continuo feliz. Apesar de eu não fazer muitas coisas que muitas pessoas gostam de fazer, mas eu sou feliz e extremamente feliz. As pessoas andam sem vida, né? Você olha para o rosto de muitas pessoas, você vê o semblante delas caído, entristecidos, aborrecidos, pessoas amarguradas. Então elas se satisfazem no que elas fazem. Se o trabalho dela traz satisfação, traz prazer, então ela se entrega ao trabalho. Se a família dela traz prazer, satisfação, então ela se entrega à família, mas ela está sempre em busca, eu costumo dizer, de migalhas, né? Tudo que o mundo pode nos dar são migalhas comparado ao que recebemos de Cristo. Então eu prefiro seguir Ele. Eu sei muito bem o que eu recebi no mundo, não vale a pena. 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Tem pessoas que o nome dela abre portas, né? Olha, eu vim aqui em nome do fulano de tal. E portas se abrem para aquela pessoa. Agora, imagine aquele que entende, reconhece e reverencia o nome do Senhor Jesus. No 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O comentário do 9 a 11, Jesus Cristo é o Senhor. Ao dizer que Deus exaltou sobremaneira o Senhor Jesus, Paulo revela que a grandeza recebida por ele não tinha limites. Pela sua total obediência e submissão ao Deus Pai, Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Os homens o humilharam, mas Deus o honrou e lhe deu um nome que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Um dia, todos irão se prostrar diante do Filho de Deus e confessar que Ele é o Senhor. Convém destacar que toda a glória, todo o poder e toda a autoridade que o nosso Senhor recebeu do Pai foram resultados da sua entrega voluntária ao sacrifício na cruz em favor dos nossos pecados. E veja que esse nome ele tem autoridade nos céus, aqui na terra e debaixo, quer dizer, tanto nos céus entre os anjos, aqui na terra entre os homens, e quando ele cita debaixo da terra, então, os mundo espiritual, né? Os demônios, as entidades malignas. Então, todo joelho se dobrará e reverenciará aquele que deu a vida por nós na cruz, mas ressuscitou e está vivo. No 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O comentário, operai a vossa salvação. Quando se trata da salvação da nossa alma, não podemos vacilar. Só de pensar no sofrimento eterno que aguarda a maioria das pessoas desse mundo, o nosso coração se enche de temor a Deus. Por isso, constantemente devemos dar manutenção à nossa salvação, resistindo ao mal e atendendo à voz do Espírito Santo. Esse sacrifício contínuo não deve ser interrompido para que não corramos o risco de nos perder. A salvação se consolida dia após dia, a partir do momento em que damos a devida importância para a satisfação da nossa vida. Daí a razão de desenvolvê-la com temor e tremor,
até a morte, desviando-nos dos caminhos errados, do pecado e das vontades carnais que desagradam a Deus e nos afastam da sua presença. Então, ser obedientes tanto na presença como na ausência. Então, ser o mesmo, né? Eu sou o mesmo aqui, diante desses vídeos, eu sou o mesmo quando estou no altar e eu sou o mesmo quando ninguém está me vendo, né? Apesar de ninguém saber, mas eu sei que Deus sabe. Então, nós temos que ser o mesmo, da mesma forma que eu quero servir aqui, quero servir ali ou acolá, aonde for. No 13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Comentário: o querer e o efetuar. Deus sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. Por isso, não nos deixa sem direção, mas age em nós e por meio de nós. Ele coloca em nosso ser o desejo pela salvação e nos salva por intermédio do seu Filho Jesus. Da mesma forma, ele não apenas nos faz ter o desejo de conquistar as suas promessas, mas para que o seu nome seja glorificado, mas também nos concede o poder sobrenatural da fé para tomarmos posse dela. O Altíssimo jamais colocará um sonho dentro de nós sem nos conceder as condições para realizá-lo, mas é necessário fé e coragem da nossa parte para que façamos a sua vontade. Deus precisa da nossa cooperação para que a sua obra seja manifesta em nós, principalmente no que diz respeito à nossa salvação. O que esse versículo nos diz? Que não está em mim o obedecer a Deus, mas através do Senhor Jesus e do Espírito Santo, eu vou passar a obedecer. Não está em mim, por exemplo, perdoar. Minha vontade, a vontade da nossa carne nunca será essa. Mas uma vez que eu nasci de Deus, né? Eu tive um segundo nascimento, então essa nova criatura que nasce em mim, ela é capaz de perdoar. Não está em mim, por exemplo, o abandonar, o deixar o pecado, mas o Espírito Santo, que através de mim agora opera e através da palavra de Deus me convence dos meus erros e pecados. Então, há um abandonar. Então, esses versículos têm duas partes, né, do crescimento. O pôr em ação e o efetuar. A primeira parte, a primeira responsabilidade dele, como está lá, né? O efetuar é minha. E a segunda é dele. Então, ele põe em mim o querer. Eu quero mudar, eu quero perdoar, eu quero abandonar o pecado, eu me reconheço que eu estou errando. Então, ação. E o segundo papel vem de Deus. Deus perdoa, Deus me lava, Deus me reconstitui, Deus me liberta, Deus me salva, né? Através do Senhor Jesus. Então, veja que a obra de Deus, ela não é feita tão somente por Deus, é em cooperação, né? O Espírito Santo coopera comigo, como ele coopera com você, e ele quer continuar agindo e se manifestando, mas você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha. Às vezes a pessoa vai só na igreja e ela espera só receber a oração do pastor, ou quando não, ela apenas repete as orações do pastor, ela não faz a própria dela, né? Ela não tem palavras para falar com Deus. Então há um problema, uma deficiência, há uma doença espiritual. Então a pessoa que ela está em condições sadias, né? Ela tem saúde espiritual, ela não se rende à mornidão, né? Ao cansaço, ao sono espiritual. Ela vence, e ela vence porque ela tem Deus. Então, cuide-se, cuide da sua fé, cuide da sua vida espiritual, tenha esse querer, porque o realizar vem de Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.